Hoje eu vou dividir uma experiência com vocês. É um perfil meu de professor, né? Desde a época que eu era professor de inglês e agora professor na área jurídica, é dividir experiências. Então, quando eu tive Covid e quase morri, eu dividi a experiência, né, dos erros e acertos. Como concurseiro, depois como professor e autor de todos esses livros, eu sempre divido experiências. E com muita frequência, depois que eu me separei, já tem anos que eu me separei, já tem mais de 5 anos, as pessoas próximas, ou às vezes pessoas que eu nem conheço, pessoa na academia, pô, estou me separando, você já se separou, como que é? Né? Então eu estou gravando um vídeo para falar de um assunto que é comum, mas que ninguém fala, que é a separação judicial. Eu não sou da área de família, não sou especialista, vou falar de sentimentos que eu tive e presenciei na época que eu me separei, com 2 filhos, e pós-separação. Henrique, você estimula a separação? Claro que não! Né? Não tem uma coisa mais linda, mais bonita do que um casal que viva bem. Então, se a pessoa vive bem, isso é uma graça divina. Só que às vezes, assim como a faculdade que você escolhe, não é aquele curso que você queria fazer, uma amizade que você tem lá do colegial, ela depois não dá certo, e o casamento às vezes não dá certo, o que aconteceu comigo, já aconteceu com milhares de pessoas. Eu venho de uma família totalmente tradicional, uma família mineira tradicional. Então, o meu foi um dos primeiros casos de separação e como isso é difícil, né? Eu costumo falar que a separação é igual quando você faz uma casa de Lego, sabe aquelas pecinhas? Só que você vai montando a casa, vai passando super bonder. E depois você tem que dividir aquelas pecinhas. Voa peça para tudo quanto é lado, né? E aí depois você vai ter que ir catando essas peças. Tá? Então, aquelas pessoas que têm a coragem de admitir que não gostaram da faculdade, querem outra faculdade, querem sair de um trabalho que está há 20 anos, mas é insatisfeito, ou de um relacionamento, é algo muito corajoso. Tá? Eu, quando estava internado há 10 dias no hospital e com Covid, eu peguei Covid lá no início, e não entuba, aquele negócio e tal, estava muito ruim já. Eu falei, ainda bem que eu me separei. Né? Eu estava vivendo uma vida muito infeliz. E eu já tinha 3 anos de separação, então eu falei, poxa, ainda bem que eu vivi essa vida. Né? Se eu morrer agora, eu tive a oportunidade de viver outras coisas. A pessoa que está mal no relacionamento, é muito comum que ela viva uma vida paralela. Ela está aqui no barzinho, aquela música legal, mas pensando, putz, olha, eu podia estar não sei o que. Ou não está em casa assistindo televisão, você olha para a pessoa e fala, pô, vou ter que viver o resto da minha vida com essa pessoa. Né? Então você começa a fantasiar vidas paralelas. Isso não é vida. Quem vive no passado ou no futuro não vive em lugar nenhum. Olha como é triste, como é uma prisão psicológica, um relacionamento que não está indo bem. Né? E aqui não é, jogando para um ou para outro, o relacionamento não está indo bem, é difícil. Bom, então o primeiro ponto aqui é se decidir. Como é difícil, eu tenho amigos que estão se separando, e conhecidos, familiares, e como é difícil ter essa certeza. Será que você terá certeza de separação? Às vezes não. A coisa já não está indo bem há anos, mas é difícil adquirir essa certeza. Né? E aí a pessoa começa a conversar com qualquer pessoa, está no caixa do supermercado, ah, nossa, relacionamento é difícil e tal. Então, e aí fala com um amigo, fala com o padre, fala com... Meu, e aí todo mundo sabe que a pessoa não está indo bem. O primeiro ponto, talvez, que eu indicaria, né, é arranjar um profissional de saúde mental, um psicólogo. Essas pessoas estudaram, formaram para ouvir e tentar te ajudar a raciocinar. Eu vejo, depois que eu me separei, né, várias pessoas fazendo só cagada, porque já não está indo bem, não admite, vai tentando e arruma outras pessoas. Então, a primeira coisa, tenta resolver aquele problema, né? E as tentativas de dar certo ali, de tentar mudar, eu acho que são muito válidas para chegar
a uma coisa próxima da certeza de se separar, né? Então, eu acho que é tentativa ali, não, vamos tentar mais um pouco, até para ver se a coisa vai para frente ou não, né? E tem sinais que não está indo bem. Começa a beber muito, falando de um lado masculino, começa a beber muito, né? Trabalhar muito, nunca está em casa, fica fugindo da casa, arruma 1000 desculpas, né? Arruma outras pessoas. Então, são sinais muito fortes, né? E péssimos sinais, né? Não é saudável. Acho que a terapia e conversar com o padre, para quem é religioso, ou o pastor, embora com o padre, o pastor e o melhor amigo, talvez você não vai poder se abrir completamente, né? Às vezes você está gostando de uma pessoa que é do seu trabalho, está tendo até um relacionamento já, fora do casamento. Como que você vai levar isso para o pastor ou para o padre, né? Então vai lá no psicólogo, ajuda a pensar, né? Então é politicamente incorreto falar para procurar pastor, padre ou psicólogo. Aqui eu estou dividindo algumas sensações, né? E novamente eu estou dividindo sensações que eu acho que são úteis para as pessoas, né? E é interessante quando você vai contar que você vai se separar, existe toda uma culpa social. A mentira mais aceita na sociedade é você falar, eu pensei em me separar, mas eu vou ficar junto. Ninguém vai falar para você se separar. Por quê? A sociedade quer um relacionamento. A sociedade quer o relacionamento da Doriana, aquela família, porque esse é o ideal. E é o ideal mesmo. Você se casa uma vez só, tenha filhos com aquela pessoa e viva uma vida feliz, né? Tanto é que quando você se casa lá na igreja, o padre fala, que Deus uniu, o homem não separa. Olha que frase forte. Então esse é o ideal mesmo. Então a hora que você vai contar, eu me lembro que eu fui contar para os meus pais, eu já estava totalmente resolvido, eu demorei 3 anos para me separar, fiz terapia nesse período, foi muito importante. Eu me lembro uma vez na terapia, eu falei, nossa, mas essa terapia não está resolvendo nada. Falei para a terapeuta, não está resolvendo nada, eu quero que você me fale, e aí, eu vou separar ou não vou? Negócio caro, estou vindo 2 vezes por semana aqui, meu Deus do céu. Aí ela parou, é uma jovem senhora de uns 60 anos, ela falou, eu tenho a mesma curiosidade que você, nós estamos tentando achar juntos, mas esse período é importante para você refletir, né? Falei, mas eu só falo de separação aqui, você já deve estar cansada. Aí ela falou assim, a repetição é o arroz com feijão da análise. Aquelas coisas que nos angustiam e nos machucam, a gente tem que tratar para sarar. E o meu caso, eu acabei me separando, né? Mas esses 3 anos foram importantíssimos. Foram um alicerce para uma separação um pouco mais tranquila, né? Então, essa culpa social, quando eu fui falar para papai e para mamãe que eu ia me separar, né? Papai e mamãe dá curso na igreja de casais, essas coisas todas, né? Nossa, meu Deus do céu. Aí cheguei lá e fui contar. Então, e os amigos próximos, né? E a sociedade como um todo, né? Agora veja como isso é complexo. Eu não vivia na casa dos meus pais mais. Eu não vivo na casa dos meus amigos. Então quem vive na cabeça dos outros é piolho, você tem que ver a sua vida, né? E para os filhos, gente, quem tem filho, como é complicado. Patrimônio, são coisas que, né, é a casinha que você tem que soltar ali, que tá colada com super bonder. E às vezes, esses dias, eu tenho uma amiga, uma antiga, que falou que o irmão estava se separando e tal, e não sei o que, e julgando o irmão. Eu falei, olha, a pessoa que está se separando, e eu até me emociono, a pessoa que está se separando, o que ela menos quer é julgamento. Porque ela já está tão frágil, já está tão assim derrotada com esse peso social, que se você julgar o seu irmão, você está só dificultando a vida dele. A família precisa dar acolhimento. Ah, mas ele já tem outra pessoa, sei lá, ou ela já tem outra pessoa. Deixa o julgamento para as demais pessoas. Acolhe primeiro, para ela poder
ter condições de te ouvir. Aí sim, você faz alguma crítica, tenta ajudar, tenta clarear as ideias. Então, para você que está ouvindo esse vídeo, se a pessoa é próxima, é amigo, é amiga, ouça o que ela tem para te dizer. Às vezes ela não tem mais ninguém para conversar. Se é família, porra, é família! Né? A minha família deu um show na minha separação. Eu tinha 2 filhos pequenos, bem pequenos. Então, meus pais não queriam que eu me separasse, obviamente. Ninguém quer. Né? Só que a hora que eles viram que eu ia me separar, eles falaram, nós estamos com você. Nós vamos te ajudar. Né? Então, cara, essa hora você fala, nó, né? Minha irmã, né? Eu tenho a sorte de ter uma psicóloga, então ela é mais sensível. Né? Eu fiz terapia, inclusive, em razão até de uma influência dela e tal. Então, se você tem alguém na família, um amigo próximo, um vizinho, ouça antes de julgar. Né? Eu me lembro dessa culpa social. Eu dou aula no Brasil inteiro, em razão dos livros, eu conheço todas as capitais, então eu rodo bastante, hoje um pouco menos, que eu já estou mais velho, mas eu estava numa capital do Nordeste, num curso de pós-graduação, e o dono dessa pós saiu comigo. Estava me separando, tinha saído de casa fazia pouco tempo. E ele e a esposa falaram comigo a noite inteira, não se separa, vai para a religião tal, lá eles falam e tal. Eu já tinha até me separado. Mas diante de tanta insistência, eu falei, gente, eu não quero mais falar de separação, não está me fazendo bem. Eu vejo que vocês estão bem, isso é muito bonito, conservem. No meu caso, não deu certo. Muito bem, passado alguns meses, um domingo à noite, tá embaixo, né? Um domingo à noite, esse cara que estava comigo lá me ligou. E hoje em dia você não liga para ninguém, é só mensagem de WhatsApp. Aí eu não atendi, era domingo à noite, falei, bom, deve estar querendo falar de pós, e minha vida já tinha normalizado completamente e tal. Aí ele me ligou outra vez no mesmo dia à noite, era tipo umas 9h30 da noite, eu falei, porra, aconteceu alguma coisa. Hora que eu atendi, ele estava com a voz rouca, eu falei, você vai se separar. O casal que falou pra mim não me separar, por causa daí, eu achei tão assim, doriana, que me deu um clique, falei, cara, você vai se separar? Tem um amigo próximo, quando eu me separei, ele falou assim, porra, agora a sua família vai ser desestruturada, né? Eu lembro que ele falou isso. Aí me assustou, falei, nossa, uma família desestruturada, coisa forte, né? Aí eu brinquei com ele, falei, ou desestruturado ou agora vai se estruturar, né? Eu vou fazer de tudo pra... E aí, passado alguns anos, esse meu amigo próximo, ele falou assim, cara, eu tô me separando. Agora talvez a minha família vai ser desestruturada também. Aí eu falei pra ele, ou agora ela vai se estruturar. Né? Então, muitas vezes as pessoas que te julgam, né, que você vai fazer isso, que agora, são as pessoas que querem se separar, estão pedindo para se separar. Né? Então esse julgamento você deve evitar, você não sabe o dia da manhã. Acolha, ouça, tente dar soluções, tente ajudar a pessoa a pensar. Porque nesse momento, muitas vezes, e por falar em pensar, você vai ter uma separação pela frente. Então, 2 coisas que eu deixo aqui, de reflexão mesmo. A primeira, eu vou pedir pro advogado, meu vizinho, ou amigo da maçonaria, ou não sei o quê. Cara, não faça isso. Procure um advogado que é da área de família. Quando você está com dor no olho, você vai no pediatra ou você vai no oftalmo? Eu sou da área trabalhista. Me tornei um dos autores mais lidos e vendidos do país há alguns anos. É muito comum quando chega um advogado, você vê que não é da área trabalhista. Né? E na área de família não é diferente. Então pegue alguém especialista que milite na área de família. Obviamente que às vezes você não vai ter condições, tá sem grana. Né? Pô, tô sem grana. Aí sim, você vai no advogado lá, que a faculdade dá de forma gratuita, a OAB e tal, você luta com as armas que tem, não é assim? Podendo, vá no advogado de família. Faz muita diferença. Esse contrato que você vai tentar celebrar, que é a
acordo de divórcio ali, de guarda, ele vai reger a sua vida. Então, se você é uma pessoa que não tem tempo, você, né, é uma empresária, você é uma mulher que tem muitos afazeres, ou você é um cara que não tem tempo para nada, pare para ler esse contrato, esse acordo. Né? Porque minúcias, se você tem filho, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, finais de semana intercalados, você vai ficar na semana... Cara, isso vai reger a sua vida se você tem filhos. E patrimônio e assim por diante. Então pare a sua vida para ver esse contrato. Pare. Ah, mas não tem tempo. Ah, eu não gosto. Eu não sei. Você sabe ler? Se você sabe ler, você para ler. Você não entendeu? Pergunte ao advogado, à advogada. Né? Eu acho que pegar algum especialista e gastar energia e tempo nisso é vital. Para ter um pós minimamente saudável. Tá? Você vai ter 20 anos aí, se você tem filhos pequenos, que você vai depender desse documento. Né? A hora que você está na separação, você acha que você já chegou no fundo do poço, às vezes o fundo do poço é mais embaixo. É uma fase muito difícil. Muito. Então calma, por isso que eu acho que a terapia é legal, para quem é ligado à fé, à religião ali, né, tentar buscar uma ajuda espiritual, com amigos, com a família, fazer uma atividade, porque às vezes você vai passar um período ali de muita turbulência emocional. Né? Então, eu acho que não se resolve fácil não. Né? Mas depois que se resolve, se a vida já não estava boa, né, é um mundo inteiro pela frente. E eu conheço já alguns casais, eu sou uma pessoa muito sociável, então aqui, na cidade que eu moro eu frequento várias turmas, né, na minha cidade natal estou sempre lá, cidade onde eu me formei, então eu sou uma pessoa sociável, eu acabo vendo esses. Não tem nenhum problema voltar a namorar a esposa, voltar a sair com o marido, voltar a casamento. Assim como não tem mais nenhum problema ter outro relacionamento ou outros. Você é livre, bebê, para ser feliz. Né? Eu tenho um casal amigo, separou e agora estão namorando. Falei, e aí? Não, nós não queremos casar. Já faz uns 2 anos nós não queremos casar, agora nós somos namorados. E tá bem, e daí? Ah, mas o que os outros vão pensar? Peraí, você vive na casa dos outros ou você vive na sua casa? Caraca, mano, é uma coisa tão simples, mas tão complexa. Né? O que o meu pai vai pensar? Esses dias eu vi uma amiga falou assim, ah, eu não separo por conta dos meus filhos. Eu tenho vontade, viu, Henrique, de ser igual você. Já ter separado, já ter resolvido, mas eu não separo por conta dos meus filhos. Gente, a pessoa que não separa por conta dos filhos, ela já se separou. Tá? Uma vez eu pensei assim, quando eu me separei, o meu pititico tinha 8 meses e o meu mais velho tinha 5 anos. Eu falei, ah, gente, mas não tá na hora de eu separar, porque os meninos, às vezes, quando eles entrarem na faculdade... Aí eu pensei, falei, nossa, se eu virar pro meu filho e falar assim, olha, eu fiquei casado por conta de você. Ele vai virar e falar assim, cara, que derrotado que você é. Você não deu conta de lidar no seu relacionamento. Você vem falar isso pra mim? Eu não tenho culpa disso, não. Se você não teve condições de separar, o problema é seu. Tem um meme do Instagram que fala assim, a cama do casal que não se separa por causa dos filhos. Tem uma parede de tijolo no meio, né? Então, e aqui eu não estou criticando, não. Cada um sabe da sua vida. Mas se você não se separa por conta dos seus filhos, você não vai abandonar seus filhos depois de separado. Né? E aqui eu falo um relato meu, eu me tornei outro pai. Meus filhos vieram morar comigo. Eu virei papai de verdade. Nossa, mas transformou totalmente a minha vida, de cabeça para baixo, de um lado, mas do lado emocional, não, mas me tornei um pai, cara. Né? Então, isso eu vejo muitos relatos de pais que depois que se separaram, ficaram mais pais. Né? E novamente, não estou falando que pai que está casado é menos pai, não. Né? Estou falando que o meu caso, eu me tornei um pai mais presente. E acho isso muito legal. Né? Dá muito trabalho. Esgoto. Eu falo que a hora que eu chego 8 horas da noite, eu não deito na cama para dormir.
Eu entro em coma, porque eu estou exausto. Né? E me tornei um filho mais presente na vida dos meus pais. Né? Isso foi muito bonito. Né? Então a minha vida mudou. Eu quis que ela mudasse. Né? Então você vai se separar. Qual que é o problema de você estar solteiro, entrar num aplicativo, sei lá, Tinder, Happn ou tantos outros que existem hoje, fala, eu estou solteiro, eu quero viver essa vida. Na época que eu era concurseiro, lá atrás ainda, mais de 20 anos, eu falava, o concurseiro, o pior dos mundos é quando ele não se dedica ao estudo, e não sai, e não ganha grana. Então, quem vive com o pé em duas canoas, no relacionamento ruim, não vive em lugar nenhum. O concurseiro não vai passar se ele não viver a vida de concurseiro. Não está dando certo, que larga o concurso e vai viver outra vida. Então eu levei esse lema da minha vida. Então, na hora que eu estava solteiro, eu estava solteiro. Ah, mas o que vão... Você com 38, na época eu tinha 38, com 38 anos, num aplicativo, não sei o quê. Cara, minha vida, quem vai ditar os rumos sou eu. Ah, mas o outro tal, não sei o quê. O outro vai ter que ver o que ele vai fazer da vida dele. Né? Então eu acho que a separação é muito isso. Você assumir as rédeas. Assim como um relacionamento estável. Você assume as rédeas, fala, porra, vamos lá, vamos tentar a coisa, né? E depois você acha pessoas maravilhosas no caminho. Né? Eu achei. Né? E vivo um relacionamento muito, muito bom hoje. Então a vida tem esses altos e baixos. Né? Acho que a hora que você se separa, você assume isso e quer uma outra vida, eu me lembro que e é muito duro para os filhos, né? E não existe essa idade. Quando eu me separei, meus filhos eram muito pequenos. Falaram, mas por que você não deixou eles crescer mais? Podia. Né? Mas eu não estava suportando mais uma vida a dois. Vi agora, recente, uma pessoa da academia que se separou, os filhos são adolescentes. Ela está tendo muito mais problema que eu tive. Então não tem hora, não tem uma fase. A vida não vai parar para você se separar. Eu me lembro, eu queria correr uma maratona, são 42 quilômetros, aí o professor falou, cara, a vida não vai parar para você treinar para maratona. Sua vida é muito intensa, vai desse jeito mesmo. A vida não vai parar para você se separar. Qual que é a melhor idade dos filhos? Não tem. Conheci uma contadora uma vez que falou assim, olha, eu esperei tanto para me separar, para meus filhos crescerem, hoje eles já saíram de casa, já são casados, eu perdi a minha vida. Olha que eu perdi a minha vida. Meu Deus do céu, né? Então é isso, meus amigos. Eu quis dividir esse assunto que é muito delicado. Se você tem um relacionamento estável, feliz, com altos e baixos, mas gosta da pessoa, cultive. Se você não tem, siga outro caminho. Existem muitos outros, tá? Então, eu acho que o pano de fundo que você tem que pensar, que é bom de você pensar, que você tem que pensar, não, porque aqui tudo que eu falei, você fala assim, ó, eu não concordo com nada do que você falou. A beleza da vida em sociedade é essa. Cada um pensa de um jeito. Nós somos diferentes uns dos outros, né? Mas o pano de fundo, para a gente encerrar, eu até falei mais do que eu queria, eu gosto dessa pessoa. Porque se você vai falar de separação com ela ou com ele, e vocês tratam como um contrato, falando, não, então vamos separar, vamos. Como que vai ficar o horário dos meninos? Ah, vai ficar assim. Como que vai ficar o patrimônio? São as duas coisas que mais pegam, é filho e dinheiro. E como que vai ficar não sei o quê? Cara, você já se separou. Se a conversa tá assim, você já se separou. Agora, se a conversa senta e a pessoa tá puta, não sei o que e tal, e olha pra você, mas eu não consigo viver sem você porque eu te amo, pô, aí se tem esse sentimento, né? Então, a hora que você olha e fala, pô, eu vou me separar, mas eu amo essa pessoa, eu gosto dela, eu quero ficar com ela, mas tem... Cara, o sentimento é o pano de fundo. Se tá tratando o casamento como um contrato frio, assim, um papel, né? Então o amor, e aqui não estou querendo romantizar, não, mas o amor num relacionamento, ele é importante, né? Na minha opinião. Um beijo
eu ainda quero falar sobre maratona para quem tem mais de 40 anos e tantos outros assuntos. Eu queria ter escrito um livro, quando os meus filhos nasceram, que era o Papai Recém-Nascido. E como eu sempre escrevi sobre tudo e dei aula sobre todas as experiências positivas e negativas, eu gosto de dividir experiências. A pessoa inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Até o próximo.